A paz do Senhor, crianças, como vocês estão? Estão bem? Então hoje a lição é a minha, tá? Hoje nós vamos estudar a lição de número 8, que tem por título: A igreja é um lugar onde se fala a verdade, né? Então hoje o assunto da nossa lição é sobre a verdade. O nosso memorizando diz assim: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai se não for por mim. João, capítulo 14, versículo 16. Então, o assunto hoje da nossa lição é sobre a mentira, que o cristão não pode mentir. Mas antes disso, vamos começar fazendo uma oração? Amém? Senhor Jesus, graças te dou por este momento de poder aprender a Tua palavra. Que a Tua misericórdia se renove sobre a vida de cada um de nós. Nos guarda, nos livra de toda enfermidade. Em nome de Jesus. Amém. Então, como eu falei para vocês, né? Hoje nós vamos estudar sobre a mentira, né? Porque o que é que a palavra de Deus nos diz sobre a mentira? Que aquele que mente, ele é filho do diabo. E Jesus afirmou que a palavra é a verdade que liberta. Ou seja, uma pessoa que ela está convertida ao cristianismo, que ela tem Jesus dentro do coração, ela não pode mentir. Ela não pode ter prazer na mentira. E quando Jesus cita isso, né, que Jesus citou que a palavra de Deus é a verdade que liberta, porque eles estavam ele repreendeu os judeus. Porque os judeus, eles tinham conhecimento da palavra de Deus, mas eles não cumpriam aquilo que a palavra de Deus diz. Ou seja, tinham a aparência de servos de Deus, só que a conduta de vida deles, o falar deles, dizia outra coisa. Isso é uma coisa muito importante para nós, crianças, que nós temos que ter cuidado, né? Quando nós nos convertemos ao cristianismo, tudo na nossa vida tem que mudar. Porque como a palavra de Deus diz, que Jesus mesmo falou, né? Que a palavra é a verdade que liberta. Ou seja, você tinha uma conduta de vida que ia totalmente contrária à vontade de Deus. Quando a palavra de Deus entra dentro do seu coração, você muda todo o seu comportamento. Tudo aquilo que era desagradável a Deus, você tem que rejeitar. E qual é a questão da mentira? A mentira é uma coisa que para muitas pessoas, crianças, até para as crianças, tem crianças que têm um sério problema com mentiras. Porque a mentira ela se torna um hábito, um costume, se torna algo normal. E nem para um adulto, nem para uma criança, a mentira pode ser algo normal. Porque isso faz mal, espiritualmente falando, você fica doente. Por quê? Você vai adoecendo, você mente, aí toma gosto pela mentira. E isso se torna um hábito e um costume mesmo, sabe o que é aquilo? Para você se torna normal, tá mentindo. E outra questão importante, né? Que quem mente de acordo com a palavra de Deus, o próprio Jesus fala que é filho do diabo, não é filho de Deus. E sabe outra questão importante sobre a mentira? No Salmo 42, versículo 7, parte A, diz que um abismo chama outro abismo. O que significa isso? Olha, criança, você mente. O pai pergunta: filho, você quebrou isso? Não. Para você tentar consertar aquela mentira que você já falou, já fez, você já falou uma mentira, para você se justificar para o seu pai, para sua mãe, o que vai acontecer? Você pode ter que mentir de novo. Aí é o que a palavra de Deus diz aqui, que um abismo chama outro abismo. Então eu menti, para mim continuar com aquela mentira, eu vou ter que criar outra mentira. E é isso que a palavra de Deus nos diz, que um abismo chama outro abismo. Quem quer ser amigo de um mentiroso? É uma pergunta que eu deixo para vocês. Quem? Quem quer ser um amigo de um mentiroso? Você quer um amiguinho, um coleguinha na sala de aula mentiroso como amigo? Eu não quero, porque aquela sua convivência com ele vai ser sempre com desconfiança. Nossa, aquela criança mente, né? Não é feio? Tem muitas crianças, vocês sabiam, que mentem muito, né? Mentem muito, e isso não é normal, né? Se para uma criança não é normal, quanto mais para nós, para um adulto, não pode.
Um servo de Deus, ele não pode ter uma vida de mentira, porque quem mente, ele vive na escuridão, né? Quem mente, ele vive com medo de tudo, porque ele tem uma vida de escuridão, de trevas. Mas quando você fala a verdade, por mais que seja difícil para você, isso você vive em uma vida de luz, sem medo. Então, crianças, se algum momento da vida de vocês acontecer de algo assim, que você sem pensar, você venha falar uma mentira, reconheça. Fala, não, eu tô mentindo, eu tenho que contar a verdade. Porque é melhor você andar com a verdade do que andar com a mentira, né? É muito melhor. Olha, quem de vocês já ouviu falar de Ananias e Safira? Né? Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do 1 ao 11, fala de Ananias e Safira. Ananias e Safira, eles mentiram, né? Eles mentiram para o Espírito Santo de Deus. Porque nessa época aqui, do início da igreja primitiva, eles tinham um amor muito grande uns pelos outros. E muitos começaram a vender as suas herdades e propriedades e levavam e depositavam na igreja, né? Nessa época era Pedro o líder ali. E muitos vendiam as suas propriedades para dividir com quem não tinha, porque eles tinham um amor assim muito grande um pelos outros, né? Tudo que eles tinham não era isso é meu, isso é seu, não, é nosso, eles dividiam tudo. E Ananias e Safira venderam a propriedade que eles tinham e entregaram na igreja só a metade do que eles venderam a herdade, a propriedade. Eles pegaram a metade do dinheiro e entregaram na igreja. Só que Pedro, ele era uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Pedro, ele era uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus revelou para Pedro. Então, Ananias foi. Pedro se encontrou com ele e falou assim: por que tu mentiste? Por quanto que tu vendeste a propriedade? Aí Ananias, né? Aí Pedro falou: tu não mentiste para mim, mas mentiste para o Espírito Santo de Deus. E nesse exato momento, ele caiu morto. Ele morreu, né? Aí uns homens que estavam ali recolheram o corpo e a palavra de Deus nos diz que eles foram imediatamente enterrar aquele homem. E com o passar de algumas horas, quem chega? Safira, a esposa de Ananias. Até então ela não sabia que o marido tinha morrido. E Pedro foi e questionou do mesmo jeito ela. E ela também caiu morta, ela morreu. Por quê, crianças? Né? Olha quanto que é terrível a mentira. Olha quanto que é terrível. Porque eles mentiram. E ali, o que é que Pedro falou? Que eles não mentiram para ele, mas mentiram para o Espírito Santo de Deus. Olha como que é sério, né? Olha como que o servo de Deus não pode, de forma alguma, falar mentira. Criança, filho de Deus, servo de Deus, não pode ter prazer em mentira, não pode. Ele tem que sempre falar a verdade, ainda que naquele momento a sua verdade lhe doa porque ele cometeu algum erro. Mas depois isso vai trazer alívio para o seu coração. Agora, como eu posso falar para uma pessoa, né, ou você, para uma criança, olha, você não pode mentir se eu mentir. Não pode, né? Como eu posso falar para uma pessoa que ela tem que andar em verdade se eu ando em mentiras? Olha que coisa, né, interessante, né? Aquilo que eu falo, eu tenho que viver. A minha vida, a minha conduta de vida tem que acompanhar o que sai da minha boca. Já pensou, adianta eu só ter uma vida de aparência? Aí quando eu abro a minha boca, eu falo coisas desagradáveis a Deus, envergonho o nome de Jesus, porque é isso que acontece. Olha lá, o cristãozinho, aquela criança não é cristã, não se diz que é evangélico, que vai para a igreja, tem nome de bíblico, tem nome bíblico, e tem essas atitudes, sabia, crianças, que acontece isso? E isso é muito triste, né? Porque nós nos tornamos mentirosos nessas atitudes, com esse tipo de atitude.
né? E assim como falamos, também devemos assumir o compromisso de viver. Portanto, o nosso testemunho é a verdade, o instrumento de Deus para alcançar as pessoas. Quer dizer que o nosso testemunho de vida tem que ser a verdade, através da verdade. Tudo na minha vida, o meu falar, o meu andar, as minhas atitudes, tudo tem que ser, através disso tem que ser glorificado o nome de Deus. Se você, criança, se eu, criança, tiver uma vida que o nome de Jesus não está sendo glorificado através dela, alguma coisa está errada. Dessa forma, eu não vou estar andando em luz, eu vou estar andando nas trevas. Então, logo, eu não sou filho de Deus, eu sou filho do diabo, né? E nós não podemos ter esse tipo de atitude. Nós temos que ter uma vida santa, limpa diante de Deus. Muitas crianças têm até o hábito de falar palavrão, coisas desagradáveis a Deus. E vocês, crianças cristãs, não podem ter o prazer nessas coisas. Na nossa lição tem uma parte aqui que eu achei muito importante. Diz assim, ó: além de aprendermos a verdade, também podemos mostrá-la através das nossas atitudes, pois devemos viver de acordo com a verdade. Uma pessoa que ela fala a verdade, ela anda na luz. Na vida dela não tem embaraço, né? E a palavra de Deus nos adverte quanto a isso. Deixai os embaraços, né? O que é esse embaraço? Uma mentira é um embaraço. É algo que te causa situações difíceis para ser resolvidas, né? Uma mentira, dependendo da mentira, né? E o servo de Deus não pode andar desse jeito. Se alguém diz seguir a Jesus e esse alguém ele anda em trevas, ele é um mentiroso. E o que eu quero dizer? Que se alguém ele tem o hábito de mentir, ele está dentro da igreja e mesmo assim ele continua mentindo, ele não está convertido. Ele está andando em trevas, né? E o cristão tem que andar na luz, tem que ter uma vida limpa, uma vida santa, né? Da nossa boca não pode sair coisas desagradáveis a Deus, só coisas boas. Nós erramos, não é verdade, criança? Todos nós erramos, né? Todos nós, eu mesmo já errei muito, né? Mas quando eu erro, eu procuro me consertar. A diferença é essa. Não é se eu erro ou se eu não erro. A questão é qual é a minha atitude diante dos meus erros. Então, quando eu falo uma mentira, eu tenho que cair em mim. Poxa vida, eu errei. Eu menti, eu tenho que me corrigir. Porque eu sou servo de Deus, eu quero ir para o céu. Por quê? Os mentirosos não entrarão no reino de Deus. Os mentirosos não entrarão no reino de Deus e não herdarão o reino de Deus. Crianças, algum de vocês já mentiram? Né? Eu acho que, infelizmente, é uma situação assim que muitas vezes acontece. Só que você mentir assim, acontece um imprevisto ali, aí você sem querer você mente, você não premeditou mentir, né? Porque no caso de Ananias e Safira, eles premeditaram mentir, né? Mas você falar uma coisa que não era verdade, naquele exato momento você tem que reconhecer, não, eu falei uma coisa que não é verdade. Você se corrige. E o que é que eu quero dizer? Quando acontecer alguma coisa que você mentir, você não pode mentir. Naquele exato momento você tem que se corrigir, não. Eu não posso falar mentira, eu tenho que falar a verdade. Você tem que rejeitar. Porque o diabo, ele fica jogando setas, crianças, para que a gente venha mentir, né? Porque a mentira é um pecado, né? A mentira é um pecado, porque nos 10 mandamentos fala, não mentirás, né? É um dos mandamentos, né, da palavra de Deus. Não mentirás, não dirás falso testemunho, é a mesma coisa, né? Então nós temos sempre que falar a verdade, né? E na igreja, em hipótese alguma, nós podemos estar com mentira. E principalmente com os irmãos, né? Não pode. De forma alguma, a nossa atitude com nossos irmãos tem que ser algo sempre claro. Nós temos que ter um verdadeiro amor uns pelos outros. Então, crianças, para encerrar, nós temos que andar na luz e não nas trevas. É isso que vocês têm que guardar no coração de vocês.
Vocês têm que ter prazer na verdade, não na mentira. O cristão, ele tem que ter prazer no que é bom, no que é agradável a Deus e não em coisas desagradáveis. O mundo gosta de... O que é que a gente vê as crianças atualmente falando? Palavrão, xingando. Criancinhas pequenininhas, de 3 anos, falam palavrão, né? Porque eles vivem em ambiente que pratica esses tipos de coisa, que fala coisas feias. Então, isso já se torna um hábito na vida dele. Ele vive aquilo. Então, ele logo vai se tornar um adulto que vai ter prazer em ficar falando o quê? Palavrão, xingando, provavelmente gostar até de mentir, né? E nós cristãos não podemos ter esse tipo de atitude. Amém? Então eu espero em Deus que a palavra de Deus ela caia no coração de vocês e que ela dê frutos. E que em nome de Jesus vocês não venham a ter prazer na mentira, mas sim na verdade. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, graças te dou por este momento, por poder ouvir a tua palavra. Senhor, te agradeço por tudo. Pai, em nome de Jesus, que esta palavra caia dentro do coração de cada criança. Guarda elas, não deixe que elas tenham prazer na mentira, mas sim na verdade. Em nome de Jesus, amém. Crianças, Deus abençoe a todos vocês e até a próxima. A paz do Senhor.